Não sei se a gente está conseguindo contribuir, mas desconfio que sim, viu? Porque eu estou vendo que vários parlamentares estão estudando a matéria agora, porque estão tendo hábito agora de entender o que vai mudar nessa nova proposta de alteração proposta pela base do governo. Então é muito difícil. É muito difícil que alguém aqui nesse plenário hoje tenha segurança de saber o que está votando, o que é que vai aprovar. Faço um apelo aqui, reivindicando, então, Janaína Pascoal, minha colega aqui, falou que é uma mudança muito extensa. A gente está falando de muitos anos da vida de muitos trabalhadores para votar assim em poucos minutos. Eu recebi uma minuta e não um roteiro de votação, e aí minha equipe ficou desesperada tentando comparar a minuta nova com a minuta que já existia. A gente acabou de receber esse roteiro de votação agora, então eu estou vendo que o plenário está agitado assim. Inclusive, acharia prudente a gente suspender a sessão, conversar sobre isso, ter certeza de qual é a matéria que a gente está votando, porque senão fica complicado defender que alguém aqui sabe o que está votando. Mas vamos lá. Voltou hoje a reforma da Previdência, todos sabem, o STF, contudo, derrubou as duas liminares que protegiam a tramitação, uma tramitação super complicada, cheia de vícios, cheias de erros. Entre elas, a gente extinguiu o tempo de debate de uma PLC, de uma lei complementar que cita uma Constituição que ainda não existe, uma Constituição que só vai passar a existir se for aprovada essa PEC do jeito que ela está aqui nesse texto. A gente não sabe se isso vai se manter até o final. E a gente foi obrigado a engolir, em poucos dias, um debate tão extenso quanto a reforma da Previdência. Estamos mobilizados e organizados, porém, está todo mundo assim, ó, agitado, porque está tentando entender a matéria. Mas outra coisa que eu queria falar, estava aqui conversando com o Cauê à parte, porque eu fui informada pelos servidores que estão aqui entrando, que não estão podendo entrar com item de protesto legítimo, já que o governador Dória disse durante a campanha que os servidores eram caros ao governo dele, que ele entendia que não havia problema na Previdência do Estado, que o seu antecessor já tinha promovido uma reforma da Previdência, garantiu que não ia fazer. Achei justíssimo que os servidores puderam trazer essa máscara, não estão podendo entrar com essa máscara no plenário. Eu entendi. E vocês estão sendo censurados por conta desse mesmo governador, porque a presidência da casa me informou que a PM está cumprindo um decreto do governador do início do ano passado, que proíbe que as pessoas usem máscaras em aglomeração maior que 300 pessoas, se eu não me engano, porque o meu mandato está processando o governo do Estado, recorreu aos organismos internacionais de liberdade de expressão, de liberdade política, a OEA, pedindo a revogação desse decreto, que para mim é antidemocrático. Mas se os senhores não podem protestar, está aqui a minha solidariedade, eu concordo em absoluto com os senhores. João Dória mentiu para os servidores. Essa que é a verdade. João Dória disse que não ia atacar os direitos, mas está aí numa competição com o presidente Jair Bolsonaro, que já anunciou uma reforma administrativa de quem é que vai caçar mais e quem é que vai caçar primeiro os direitos dos trabalhadores. Para além disso, deixa eu ver meu tempo, tenho metade ainda. Para além disso, eu não estou convencida, e faltam as pessoas me convencer, que existe algum problema na Previdência do Estado de São Paulo. Todo mundo está fazendo, é uma agenda, o Brasil está dizendo que o problema são os aposentados, que os problemas são os nossos idosos. Mas qual é o problema e o tamanho real
do problema do Estado de São Paulo. Porque, veja bem, só dizer que tem um problema não é o suficiente para a gente encaminhar um remédio. A gente não encaminha que todos os doentes tomam antibióticos. A gente não receita a mesma receita médica para todos os tipos de maldade. Então, a gente precisa entender qual é o problema do orçamento do Estado de São Paulo, se é que existe um, para a gente poder falar de uma solução real. E a gente precisa ter tempo de estudar e ter certeza que isso daqui é uma solução de fato real que vai resolver o problema que a gente sequer conhece. O que está acontecendo aqui é mais uma disputa. É mais uma disputa para ver quem entrega para o senso comum a cassação da estabilidade dos servidores. E a reforma da Previdência do Estado de São Paulo, a gente já vem dizendo isso há muito tempo, ela tem pitadas de reforma administrativa. Ela retira, principalmente dos professores, adicionais por tempo, porque João Dória já disse que vai transformar a categoria dos professores em uma categoria subsidiada e todos os subsidiados perderão adicional por tempo. Outra grande mentira do governador Pinóquio é que ele passou um longo tempo tentando negociar aqui com os parlamentares da base da polícia, da segurança pública, a polícia, as polícias penais e civis que estão na reforma da Previdência. Foi prometido que ia tirar. Eu quero dizer que no texto que está aqui na minha mão é o mesmo texto do início da reforma. Não há segurança que alguém tenha sido poupado da crueldade do governo. Então, essa chantagem que vai tirar uma categoria e vai deixar outra não beneficia ninguém e pode não ser verdade no fim, porque vai depender da votação item aqui. E tem que depender de aprovar isso. E também é um risco para todas as categorias, se a gente não colocar na Constituição, todas elas, garantindo o seu direito constitucional. Por isso, mais uma vez, a base do governo tenta mostrar a sua força, e a sua força está bem maior do que o número de parlamentares aqui. João Dória censura, cerceia a liberdade política nos mínimos detalhes, ao ponto dos senhores hoje não poderem protestar, lembrando que ele fez uma promessa aos senhores na campanha que não cumpriu, que é não mexer na aposentadoria dos senhores. Então, ninguém está salvo. A gente não pode acreditar que vai conseguir tirar uma categoria até o fim, porque a proposta de rito de votação, onde se pretende excluir-se alguns itens, chegou agora e ninguém aqui consegue ter certeza de qual será o texto final que sairá daqui. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que João Dória é inimigo dos servidores públicos, inimigos do serviço público e, sobretudo, inimigos dos professores e da educação, porque com esses ele não tem vergonha de ser cruel. Com esses ele não tenta mediar, com esses ele não tenta melhorar, com esses ele não quer nem receber, porque despreza o saber e a liberdade de auto-organização. Hoje vai ser um daqueles dias que eu vou gastar a garganta aqui nos discursos. Considero estar contribuindo para o debate, porque enquanto eu falo aqui, os meus colegas seguem estudando. Está todo mundo tentando entender o que vai acontecer. Eles estão tão autoritários que não topam nem suspender a sessão para a gente ter um tempo para, de fato, conhecer a pauta e o rito de votação. Mas se vocês não podem usar a máscara, eu vou ficar com a máscara aqui e ninguém pode me tirar esse direito de protestar à vontade. Nós vamos seguir aqui ao longo do dia, debatendo, discutindo e tentando emperrar essa barbárie que é a reforma da Previdência, que retira os direitos dos senhores, mas retira o direito de toda a população do Estado de contar com os serviços públicos que são oferecidos pelo trabalho de vocês. A gente deveria estar aqui discutindo outras coisas, eu sei, mas nesse momento a gente vai seguir aqui obstruindo e falar. É a única maneira que a gente tem de segurar a votação para que ela não aconteça. Deixa eu só explicar nos minutos que me faltam. Hoje a gente vai votar a PEC em primeiro turno, item a item desse roteiro de votação.
Amanhã deve começar o segundo turno, se eles forem bem, a gente vai tentar impedir isso. Aí a gente tem novas 6 horas para debate. A PEC será votada em 2 turnos e, na sequência, na quinta-feira, vota a PLC. É na PLC que está a alíquota de contribuição e o aumento da alíquota de contribuição para os senhores. Então, a gente tem aqui, no mínimo, 3 dias no que depender deles de debate, mas para a gente vai tentar segurar o tempo que for necessário, disputando aqui e disputando na Justiça para segurar os direitos dos senhores, mas o direito da população de São Paulo de ter os serviços prestados pelos servidores públicos.